Olá a todos, meu nome é Júlio Melo, faço parte do Centro de Inovação Microsoft Pernambuco. Dando continuidade à série de videoaulas do Hyper-V, vamos falar um pouco da configuração de rede. Aprender a criar uma placa de rede virtual, atribuir um nome a ela, atribuir um MAC address a ela, tá? Tudo isso vamos ver em nossa videoaula. Vamos lá? Estou aqui no Windows Server 2008 R2, vou abrir meu console de gerenciamento do Hyper-V, tá? Então é interessante que no meu painel de ações, o Action Pane, eu tenho um itemzinho chamado Virtual Network Manager. É onde nós iremos estar fazendo toda a configuração da placa de rede. O primeiro passo que eu vou fazer é clicar em Virtual Network Manager, certo? Eu tenho aqui as placas de rede em meu computador e o endereço MAC dela, tá? As atribuições inicial, mínimo até o máximo, que eu posso estar criando entre as minhas placas de rede. Eu tenho já minha placa de rede padrão, tá? Interna, placa de rede interna, vou remover aqui, não é nem a padrão, é interna, tá? Vou deixar sem placa de rede nenhuma para que criaremos todas as placas. Vou aplicar aqui. Então eu só tenho a opção de criar uma nova placa de rede. Então eu tenho externo, interno e private. Externo é aquela sua placa de rede física que você vai poder estar utilizando. Vou clicar em Add, tá ok? Então percebam, ó, que aqui externo eu só tenho uma placa de rede. Se eu tivesse mais, seriam mostrada ou visualizada nessa caixinha aqui, tá ok? Vou atribuir um nome a ela, placa de rede física Realtek. Tem um nome extenso só para questão de entendimento melhor, tá? Coloca aqui uma descrição: placa de rede para servidor 01. Outra coisa interessante, é super importante que vocês atribuam uma placa de rede a cada servidor. Essa é o que a Microsoft recomenda, as boas práticas. Não adianta você estar colocando 2, 3, 4, 5, 6 máquinas virtuais com uma única placa de rede, pode estar gerando um gargalo aí para ela, tá? Então, boas práticas recomendam que você utilize uma placa de rede para cada servidor, certo? Coloquei aqui, posso estar habilitando VLANs, normalmente, se eu tiver interesse para estar trabalhando com isso. Dou aplicar. O que acontece? Minha placa de rede vai ser criada. O que acontece? Está dizendo que minha placa de rede está sendo utilizada. Vai desconectar e conectá-la novamente, ok? Pode dar sim ou marcar essa opção para que não apareça novamente. Marquei, está aplicando as mudanças. Vamos lá. O interessante, pessoal, é que você tem um computador host usando essa mesma placa de rede, que é o meu caso, e está numa rede com DHCP, e se eu utilizar minha máquina virtual com essa mesma placa de rede, não vai dar incompatibilidade, tá? Então é como se fosse um outro computador com uma outra placa de rede também. Aqui foi criado minha placa de rede. E o interessante também, a gente viu 3 tipos de placa. Não foi externo, a gente já sabe. A interna, que a gente vai criar agora, tá? Interessante que a rede interna, deixa eu colocar aqui um nome para ela. Uma rede de estudo ou ambiente de teste, ok? O interessante é isso. Você utiliza a rede interna, ela te dá o direito de também utilizar VLAN se for necessário. Então é muito utilizada para você isolar a sua rede. Como eu disse, a placa de rede física, como temos aqui em cima, se você colocar na mesma rede do host que tem um DHCP, ela vai buscar esse endereço. O DHCP vai atribuir um IP a ela. Tá? Quando você utiliza uma placa de rede interna, é aquela na qual só esse Hyper-V vai se comunicar com ela. Você também pode fazer uma comunicação com o host e, consequentemente, com a máquina, com o switch, outra máquina qualquer. Mas o interessante é que você utilize essa rede interna para ambiente de teste ou então de estudo. Tá? Já a privada não te dá o direito de se comunicar com outros computadores fora dele e não te dá direito também a usar o VLAN. Tá ok? Vou clicar, vou adicionar também. Ok. Adiciono. Estão todas as duas placas aqui. Se eu quisesse criar uma outra, por exemplo, uma privada, vou criar privado, coloco aqui rede privada. Ok, coloco uma nota qualquer. Teste. O que acontece? Eu aplico, certo? Tem aqui uma rede
física, que é a externa, a rede interna e a privada. Se eu quiser remover, é bem simples. Eu seleciono a rede que eu desejo remover e clico em remover. Feito isso, dou aplicar. Ok. Toda vez que for criada uma máquina virtual, vai aparecer todas as duas opções de placa de rede, tanto a física quanto a interna. Espero que tenham gostado e até a próxima.